Bom, galera, para quem me segue aí, estou estreando hoje esse quadro Grandes Histórias. E eu tenho um prazer de estar convidando aqui esse camarada, esse amigo que eu tive o prazer de conhecer, o policial José Araújo. E também tenho aqui, fazendo parte dessa entrevista, né, com esse grande amigo, nosso comentarista Rick Malchiski, tem um canal aí, Mega Web Top, né, Rick? Isso. Bem-vindo aí. Boa noite. E quero que vocês possam conhecer a história desse policial, porque eu tenho certeza que ela motiva muito as pessoas que já sofreram demais, principalmente injustiças. E saber que, no final de tudo, Deus está sempre no controle. Então eu acredito que a história desse policial vai cativar muito o coração de muitas pessoas. Cativou muito a minha, e é por isso que eu quero colocar para que vocês possam também saber um pouco da história dele. Tenho certeza que vai servir de exemplo para que você tenha mais força para seguir o seu propósito e passar pelo processo que é pertinente a todas as pessoas que sofrem, né, na vida por diversas injustiças. Policial José Araújo, um prazer estar te convidando aqui para essa entrevista. Pode estar falando com nossos seguidores agora. Boa noite, Greg, boa noite, Wick, Boa noite. boa noite aos telespectadores aí. Espero que a minha história possa motivar de alguma forma quem estiver ouvindo esse podcast, quem for assistir aí. É uma história forte e mostra como Deus age na vida daqueles que confiam nele. Primeiro, José, eu quero saber um pouco de você, então quero que você fale para todo quem está assistindo a gente, se você, com quem você mora, se você tem esposa, se você tem filhos, há quanto tempo você está na polícia, já começa para dar aquele feedback para a galera. Sim, eu sou policial há 11 anos, né? Sou casado, tenho uma filha. E antes de ser policial, servi o Exército Brasileiro. Filho de cozinheiro, eletricista, né? Morador da Baixada Fluminense. Então você é morador da Baixada Fluminense, Era morador, né? Tive que sair de lá teve que sair de lá, por causa, né? dos problemas, Crime. do Como um crime. policial sofre com crime, tem que sair. Uhum. E aí, né? Todo esse problema que veio aí, e aí que isso que a galera vai saber. Galera, eu deixei bem claro aí pra todo mundo, mais ou menos o norte da história. O policial José Araújo, ele foi perseguido por criminosos dentro da região onde ele morava. Eu não vou poder aqui estar falando pra vocês de alguns detalhes, justamente porque ainda tem processo né, correndo, mas acredito que vai dar para as pessoas entenderem legal o que acontece. O policial José Araújo, ele tá, como ele disse, há 11 anos, né, na corporação, né, Zé? Exatamente. Então, e ele sempre, desde sempre você pregou a palavra de Deus, desde quando? Né? Na verdade, eu fui baleado em 2017 e antes de eu ser baleado, eu já tinha recebido um aviso da parte de Deus que isso iria acontecer comigo. Mas naquela época você já pregava ou foi mais depois do problema Eu ainda que não veio? pregava a palavra, mas já sabia que tinha um chamado da parte de Deus. E como a gente está no mundo, né, cara? Dificilmente você dá ouvido à palavra de Deus, dificilmente você dá ouvido a uma evangelização, porque a palavra de Deus é totalmente contrária à vontade de quem está vivendo no mundo. Quando eu falo viver no mundo, é de quem faz todas as coisas que é contrária à palavra de Deus. Então eu vivia assim, bebia, balada, né? Tudo contrário ao que a Bíblia, que é o manual do ser humano, ensina. E qual foi o momento que você se converteu? Que você falou que eu quero sair dessa vida e eu quero seguir a palavra de Deus? O momento da conversão foi no dia que eu fui baleado. No dia. No dia. Porque 15 dias antes de eu ser baleado, eu estava em um bar e aí chegou duas irmãs. E essa história é muito forte, tá, gente? Preste atenção no que ele vai dizer. Chegou duas irmãs da igreja e pediu para falar comigo. E aí falou, posso falar com você? E eu falei, pode sim, a senhora quer água, alguma coisa? Achei que fosse pedir alguma coisa. Estavam as duas bem vestidas, bem simples. E aí ela falou, tem um recado de Deus para você. E aí eu fiquei mudo, né? Olhei para ela, eu pensando, recado de Deus para mim? Pode falar, senhora. Ela falou, olha só. Você está vivo porque eu tinha tomado um tiro na perna 3 meses antes trabalhando no Morro da Providência.
Eu era do 5º Batalhão na época. E ela falou pra mim, ó, você está vivo e você acha, você pensa que é porque você é bom, porque você treina. Mas é Deus que te livra. E Deus está permitindo você passar por algo pior. E se você não entregar na tua vida nas mãos dele, você vai descer a sepultura. Forte, hein? E eu, na minha ignorância, ainda eu pensei assim, poxa, ela está entregando a profecia atrasada. Porque eu acabei de tomar um tiro tem 3 meses. Achou que fosse pelo fato ocorrido anteriormente, não o que veria acontecer. Exatamente. E aí, passou 15 dias. Não tem como não se apegar a Deus, né, Não tem Araújo? como. Porque você é avisado antes por uma pessoa que nunca te viu na vida. Exato. E isso dói, né? Assim, cara, não tem como não se converter. Isso eu acho muito bonito na sua história. Mas para que as pessoas entendam, ele, morador da Baixada, era empresário, né? Antes de comerciante. E foi extorquido por criminosos. Sim. Não aceitou essa extorsão, né? E sofreu essa tentativa de homicídio. Você quer contar um pouco como foi essa tentativa de homicídio? É complicado. O que você pode contar? É complicado eu entrar em detalhes porque ainda rola um processo, né? Uhum. Então eu não posso estar falando muito. Mas a gente, como policial, a gente não se sujeita a algumas coisas, né? E fui ao encontro. Era uma tocaia. Era uma tocaia. Cheguei lá, no local de encontro. E quando eu tava saindo da minha casa, um colega chegou para me encontrar. Que a gente ia ver uma casa. E aí eu falei para ele, encosta o carro aí, vamos ali comigo. De lá a gente vai ver a casa. Irmão, caixão fechado. Esse rapaz morreu no meu carro. Seu colega tomou... Bota na editor pra mim na tela como ficou o carro do Araújo. Olha só, varado de bala. Então você estava dentro do carro com o seu colega, né? Que você ia ver um imóvel. Até que você foi em conta, acreditando numa pessoa. Essa pessoa chegou o que? Foi de moto? Como é que foi esse ataque? Não, o rapaz estava em pé, né? Quando eu cheguei ali, já desceu o carro, essa rua é uma subida. Já desceu o Siena verde, rapaz. Muito tiro, né? Só deu tempo de você sair do carro. Fuzil, pistola, saí trocando tiro de revólver. Trocou com ele de revólver. A munição acabou e... E quando você tava pulando o muro... Quando tava pulando o muro, o rapaz... Acertou o tiro, esse tiro do teu pescoço. Acertou no meu pescoço. E quem que conseguiu te levar até o hospital? Rapaz, olha como é que é mistério. E aí, eu pulei um muro, atravessei um valão. Rapaz, tinha 2 homens de Deus, cara. 2 crentes fervorosos, lavando um carro. Rapaz, aqueles caras me socorreram. Me botaram no carro, me levaram pro hospital. Rapaz, e eles ficavam me olhando assustado. E eu com aquela voz daquelas senhoras na minha cabeça. Deus vai te livrar e você vai saber que foi Deus que te livrou. Cara, a gente como policial, a gente já passou um pouco... Primeira coisa que passou na tua cabeça quando tu sofreu aquilo foi a lembrança das mulheres. Daquelas 2 senhoras que te falaram isso. Das 2 senhoras no bar falando comigo que Deus ia permitir eu passar por algo pior. Só que... E que ia me livrar. Só que, se não fosse dessa forma, eu não tinha me convertido. Porque eu, como policial, eu trabalhei no PP, eu trabalhei no 12º, trabalhei no 20º, trabalhei no 22. A gente está acostumado a lidar, cair em emboscada, a verdade é essa. Batalhão de guerra, isso acontece direto. Você cai em emboscada, irmão, entra na favela, toma tiro. Só que você com uma guarnição é uma coisa. Agora você cai numa emboscada. 5 atirando. Você sozinho. Sabe? Se não fosse dessa forma, eu ia continuar achando que eu saía porque eu era bom. Uhum. Eu enxergo como milagre, porque a gente sabe que a desproporção nessa situação foi muito grande. Pessoas de fuzil, 5, né? 5. 4 pistolas, 1 fuzil. Pois é, você o único armado com revólver, e esses tiros todos no teu carro aí, nenhum pegou em você. Infelizmente acabou falecendo o seu colega que estava no carona, né? Então, quando eu aí consegui fugir da situação, pulei o muro ali, caí num valão, rapaz. E aí só vinha aquelas senhoras na minha cabeça. Deus vai te livrar e você vai saber que foi Deus que te livrou. Rapaz, aqueles caras me socorreram, dali eu fui pro hospital, tudo mais. Cara, eu no hospital, na maca, eu olhei pro céu e falei assim, minha filha tinha 7 meses, minha filha hoje tá com 6 anos.
Isso foi em 2017. A minha filha hoje tá com 6 anos, ela tinha 7 meses na época. E eu só lembrava das senhoras e da minha filha. Das senhoras da minha filha. E eu olhei pro céu e falei assim, Senhor, se o Senhor me livrar da morte, eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Eu faço uma aliança com o Senhor agora. Rapaz, quando eu acabei de orar, me entra uma enfermeira, uma mulher de branco, mais ou menos 1,90 m, com cabelo cacheado. Uma mulher de 1,90 m? Mais ou menos, muito alto. Muito alta. Ela entrou assim com a roupa branquinha. Falou pra mim assim, ó, você não vai morrer não. Deus está te dando uma nova chance de vida. Rapaz, eu olhei para aquela mulher, eu falei, amém, eu creio. E ela saiu. Quando ela saiu, entrou uma outra enfermeira. Já entrou uma morena baixa. Ela, ó, deixa eu dar uma olhada que o médico tá vindo te olhar. O médico veio, olhou. Rapaz, eu preciso olhar mais de perto aí. Tá doendo? Eu falei, pô, doutor, eu tô com a adrenalina lá em cima, não tô nem sentindo muita dor. Aí ele olhou, olha só, tu não vai morrer não. Só pegou músculo. Aí eu falei assim, uma moça veio aqui pra mim falar agora, uma moça alta. Aí ele falou, moça alta? Eu falei, uma de branco, cabelo cacheado, preto, bem alta. Eu falei, rapaz, não tem aqui ninguém assim no quadro do hospital, não. Que isso, cara. Mentira, cara. Que isso, Araújo. Rapaz, incrível, hein? Esse cara me falou isso. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei, não, tem uma mulher mais ou menos 1,90 m, doutor. Cabelo cacheado, ela é bem branca, com vestido bem branco. Ela não tá aqui. Ele falou, não tem ninguém aqui assim. A mulher entrou na sala e ele falou, fala como é que é. Eu falei, uma mulher branca, alta, mais ou menos 1,90 m, ela é muito alta. A pele bem branca, cabelo cacheado, preto. A mulher falou assim, não tem ninguém aqui assim. Eu tô aqui nessa UPA há mais de 3 anos. Não tem ninguém. Aí, ali era. Falei, meu irmão, acabou. Senhor, eu largo tudo para te servir. Rapaz, nunca mais bebi. Nunca mais nada. E aí eu comecei a me dedicar à palavra de Deus. Isso foi em 2017, quando eu comecei a pregar a palavra mais ou menos ali o final de 2018, né? Nesse tempo eu fiquei me dedicando à palavra. Uhum. Eu quero que você chegue no seu segundo sofrimento, que pra mim é muito pior do que esse primeiro. Eu vou chegar lá. Chega lá. Só que eu tenho que contar para as pessoas Claro. poder entender tudo lá. Porque senão fica... A gente perde o rumo. Sim. Rapaz, aí eu comecei a pregar a palavra de Deus. Quando foi no início de 2019, eu estava em casa lendo a Bíblia, como de costume, eu leio a Bíblia toda manhã. E aí eu abri a Bíblia assim, estava escrito, eis que eu colocarei um de vocês na prisão. Rapaz, quando eu li isso, eu me arrepiei todo. Aquela palavra falou comigo, sabe? Uhum. E aí eu olhei pra minha esposa e falei assim, amor, eu acho que eu vou ser preso. Aí minha esposa falou assim, você vai ser preso porque você não fez nada. Como é que tu vai ser preso? Eu falei, poxa, eu li a palavra aqui que parece que Deus falou comigo. Aí minha esposa ficou, né, meio assim, tá bom. E eu tava novo convertido, Uhum. e tem a ideia de que o novo convertido é acelerado, tá vibrando. Qualquer coisa da cabeça acha que é Deus que tá falando. E aí tudo bem. Rapaz, passou um tempinho, 15 dias mais ou menos, 20 dias. Mandado de prisão. Meu Deus do céu. Cara, tá preso. Aí aconteceu os trâmites. Fui pra delegacia, da delegacia fui pro presídio. Chegou no presídio, passou 3 meses, tava no presídio, chegou outro processo. Caraca. O guarda chamou lá na cela, né? E falou assim, ô Araújo, vamos lá na frente lá que tem um oficial de justiça pra você aí. Aí eu, tá bom. Fui lá, cheguei lá, o oficial de justiça, ó, citação aqui de um processo. Eu falei, pô, mas tem alguma coisa errada, porque eu já tô preso. Ela, não, é outro processo. É outro. Meu Deus, outro processo. Meu Deus. Tá bom. Segurei o processo, apresentei para Deus, Senhor, tá aqui. O Senhor bem sabe que eu nada fiz. Mas o Senhor sabe o que faz. A acusação era? Homicídio. Botaram na sua conta homicídios que você nunca praticou. Vou chegar lá.
Rapaz, passou mais 3 meses. Outro processo de homicídio. Meu Deus do céu. Rapaz, somando tudo, no final, 4 homicídios. 2 tentativas. Irmão, se tu for somar, cada homicídio é 30. 30 anos de cadeia. 4. Você estava sendo acusado pela justiça de 4 assassinatos e 2 tentativas. E 2 tentativas de homicídio. Baseados apenas... Eu vou chegar lá. E aí, rapaz, 4 homicídios. A pena maior da cadeia era minha. Eu era o mais novo da cadeia e com a pena maior, se eu fosse condenado. Tinha quase 150 anos de prisão aí. De condenação. 4 homicídios. Só 4 homicídios é 120. Fora as tentativas, que são 2. 150 anos. E 0,800. E um dia eu tava lá na prisão. Alguns pastores vai pregar na prisão. E aí o pastor olhou pra mim e falou assim, ó, você tem uma mensagem de Deus pra você. Eu falei, meu Deus do céu. Pô, a mensagem que Deus deu pra mim é só bomba. Dentro da cadeia. Dentro da cadeia. E eu estava fazendo a obra, eu iniciei a obra de Deus na prisão. Ainda bem que estava sendo avisado. É normal. Te dava força, né? Porque quando você se apega, né, Rick, em Deus, você Sim. sabe que você está sendo olhado, já está sendo avisado. Acredito que isso te dê força, que você não está só. Sim. E de que o futuro, né, que a tempestade um dia vai passar. Sim, exatamente. Cara, mas, assim, a primeira vez que Deus falou comigo que foi no bar através dessas senhoras, pô, eu tomei um tiro de fuzil. É. Pô, a segunda foi na Bíblia que eu ia ser preso. De fato, eu fui preso. Pô, a terceira vez, eu já pensei o quê? Pô, a primeira um tiro de fuzil, a segunda Vou eu morrer. fui preso, a terceira, Vou morrer. pô, a laje vai cair na minha cabeça aqui. E a terceira era o quê? Eu olhei pro pastor assim, ele pode falar. Ele, olha só. Deus me mostra aqui que te livrou da morte. Mas ele te avisou que você queria te livrar. Não avisou? Eu falei, avisou. Ele também te avisou que você seria preso. Não avisou? Eu falei, avisou. Você sabe que você está aqui para fazer a obra dele, você não sabe? Aí eu sei. Quando você chegou aqui, tinha igreja? Eu falei, não. E agora tem o que você está fazendo, a obra. Eu falei, então, você está aqui para isso. Mas olha só, não olha para os processos, não. Porque Deus vai te livrar disso aí tudo. E no tempo certo, além de você estar aqui fazendo a obra, Ele está te guardando. E no tempo certo, você vai sair daqui sem nada, ileso. Rapaz, isso estava há pouco tempo preso. Mas aí você pensa comigo, como ser humano. Vou ficar aqui mais ou menos 1 ano. Você pensa, 1 ano, pô, 1 ano, né? Vai passar rápido. Rapaz, passou 1 ano. É mais demorado lá, né? Pô, cadeia. Quanto tempo você ficou preso pra hoje? 3 anos e meio. Então, ó, pra vocês que estão me seguindo, eu quero dar um resumo para que vocês sintam essa sensação da história dele. O cara sofreu uma tentativa de homicídio porque não se sujeitou a ser extorquido por criminosos. Aí Deus salvou a vida dele. E Deus também avisou a ele que isso ia acontecer. Ele foi acusado injustamente de 4 homicídios, mais 2 tentativas de homicídios, baseados apenas num relato de uma testemunha, sem prova material nenhuma. E o cara fica 3 anos e meio preso, simplesmente porque é policial militar. Isso agora é uma convicção minha, uma opinião minha, tá? Então, eu sei que Sim. cada um é opinião minha, porque eu vejo isso e tenho experiência nisso. Infelizmente, policiais militares são presos, são tratados como bandidos até que prove o contrário. E isso tem que mudar. Porque quem que vai voltar, quem vai pagar os 3 anos e meio preso deste policial? Que foi covardemente injustiçado. Você sabe que é passar 3 anos e meio preso por um crime que você não cometeu? Então, ele tinha que ser indenizado absurdamente pelo Estado. Já começa por aí. Essa é uma opinião, acredito que seja majoritária por todos. E eu quero que você conte, Araújo, agora,
como era a visitação, porque assim, você foi preso. Quem estava com você e quem te abandonou quando você estava no fundo do poço, meu amigo? Rapaz, nessa hora, quando você chega no fundo do poço, eu digo que, eu costumo dizer nas minhas pregações, que o deserto, ele serve para duas coisas na vida do ser humano. Quando você chega no fundo do poço, eu acredito que Deus permite você chegar no fundo do poço para você saber quem é verdadeiro na tua vida. Porque a palavra de Deus diz que existe mais sabedoria na casa que tem luto do que na casa que tem festa. Porque durante o luto você reflete. E na casa de festa você pensa, você não faz reflexão nenhuma. Gostei dessa reflexão. Tem mais sabedoria na casa de luto do que na casa de festa. Na casa de festa. Então, há mais sabedoria no deserto do que na cidade. Então, o deserto, ele te molda. Ele te ensina a depender de Deus. E além disso, só passa no deserto com você quem verdadeiramente te ama. Os falsos se afastam tudo. Então, qual é a importância do deserto na vida do ser humano? A importância do deserto na vida do ser humano é para você evoluir. Que você vai saber que nem todo mundo é teu amigo. Que nem todo mundo gosta de você. Pessoas da tua própria família vai se voltar contra você. Porque enquanto você está no tempo bom, tu é cheio de amigo. Todo mundo bate no teu ombro. Então, se você não passa pelo deserto, você vai viver toda uma vida achando que as pessoas que estão à tua volta são pessoas verdadeiras. Então você viu familiares te abandonando e quem teve sempre ao seu lado foi sua esposa? Rapaz, eu vou ser sincero pra você. Na prisão, o que você mais vê é as pessoas que estão lá sendo abandonadas pelas esposas. Muito, né? Eu imagino. O cara tá 3 É aí meses que você preso, vê. esquece, não tem mais visita. Quantidade que inclusive foi uma coisa que a gente teve essa conversa aí no privado que eu achei muito interessante, o que ele falou, que foi o seguinte: durante a prisão você viu muitas esposas de outros presos simplesmente durante um certo tempo, sei lá, uns 6 meses, não ia mais visitar, ou seja, não, vou ficar casado com um cara que vai ficar sei lá quantos anos preso, Sim. Vou abandonar ele. E abandonou e essas pessoas que foram presas, né, pararam de receber essa visitação. E aí, alguns, obviamente, né, os haters vão até comentar, vão falar assim, beleza, a mulher estava com você porque ela necessitava de você financeiramente. Logo, se você se você volta, né, para a sua liberdade, você continuaria a dar um padrão de vida bom para sua esposa. Porém, a sua esposa, ela poderia facilmente pegar o teu comércio, pegar o que você tinha e zerar a conta e ir embora. Zerar a conta e ir embora. E não fez. Quero que você conte um pouco sobre isso. Rapaz, então, existe esposas e existe esposas. Eu vi muitos seres abandonados lá dentro. E eu pensei assim, cara, 4 homicídios. O advogado chegou pra mim, advogado bom. Rapaz, nesse momento eu tenho que falar disso. Deus, ele cuidou de mim o tempo todo. Livramento de morte. Colocou pessoas certas no meu caminho para me ajudar. Meu advogado foi uma dessas pessoas certas, enviada de Deus. O doutor Telmo Bernardo, criminalista. Não posso deixar de falar dele. O cara é excelente, abraçou a causa, entendeu. E cara, cuidou de tudo ali, sempre, irmão, mas a verdade da prisão, às vezes você não quer ouvir, olha só, cara. Pra resolver isso tudo, no mínimo 2 anos. Cara, vou ficar aqui 2 anos. No mínimo 2 anos, cara. São 3 processos. Baseado no relato de uma única testemunha. Cara, 3 processos. Foi 2 anos. Eu tinha visto colega ali que tava 1 mês, a esposa já tinha pulado fora. Eu pensei, cara, minha esposa... Vou perder a minha. Minha mulher não vai aguentar, 2 anos não vai aguentar, não. Rapaz, existe mulheres... O que o familiar teu falou pra tua esposa? Cara, teve um familiar meu que chegou pra minha esposa e falou assim, você vai ficar com ele? Olha, vai ficar aí um bom tempo. Então você... Ou seja, incentivando a tua esposa a largar você. Me abandonar, Te abandonar. Vai abandonar. E aí,
Rapaz, a mulher. E a mulher de Deus é diferente também, cara, é diferenciado. Ainda que você seja condenado, eu sei que você não fez nada. Porque eu estava com você nesses dias que você está sendo acusado desse crime. Eu não vou te abandonar, não. Eu vou passar com você lá em Bangu. Porque se você é condenado, você é excluído da corporação e você atravessa para o presídio comum. O presídio comum é Bangu. Uhum. Como ele dá com essa confiança? Você ficou 3 anos. Como ele dá com essa confiança? Você tem que confiar na tua esposa, que ela não tem ninguém lá fora. Cara, minha esposa era tudo pra mim. Só tinha ela, sabe? E aí ela, eu vou ficar contigo. Rapaz, 1 ano. 2 anos. Aí eu pensei, pô, 2 anos, tá perto de eu sair. Pandemia. Meu Deus do céu. Suspende visita, não pode ter contato com Quantos ninguém. habeas corpus foram negados pra você? Rapaz, habeas corpus foram poucos porque uma situação de tantos homicídios assim, juiz nenhum solta. Porque, embora eu estava sendo acusado injustamente, cara, o juiz é profissional. E ele quer saber a verdade da história. Será que ele é inocente em tudo? Eu quero entender o que está acontecendo, né? E aí não esquece. Ninguém vai te soltar com 3 processos de homicídio. Juiz nenhum solta. Desembargador nenhum solta. Ministro nenhum solta. Enquanto não começar a esclarecer. Então fez 2 anos ali, eu pensei, pô, minha esposa tá aguentando até 2 anos. Então eu pensei assim, pô, ela tá com 2 anos na cabeça, que o advogado falou, né? É a esperança, né? A esperança, pô, 2 anos. Eu falei, pô, ela vai aguentar no mínimo 2 anos. Pandemia, suspende vista, suspende tudo, não pode ter contato com ninguém lá de fora. Meu irmão, sem visita, fórum fechado mais 1 ano. Sem audiência, sem nada, tudo suspenso. 1 ano sem ver a sua esposa. Nem pra visitação. Nem pra nada. Já bateu 3 anos. E nisso lá dentro, fazendo a obra de Deus, batizando. Evangelizou quantos presos lá? Evangelizando um monte de preso, batizando um monte de preso. Quem que você conheceu lá na cadeia? Alguém marcante? Assim, o que chegou lá assim de impactante foi o, né, o governador Sérgio Cabral. Chegou lá, né, cara? E aí muda toda uma rotina do presídio, né, porque tinha dado um problema no BEP, né, eu tava preso no bombeiro. E aí ele chegou lá, né, cara? E aí, mas tudo bem, super educado, de boa assim, tive a oportunidade de dar uma Bíblia pra ele, de falar de Deus pra ele. Ele, pô, o cara é super solícito, super, ele participa, né, participativo, cara, zero arrogância, zero soberbo, zero orgulho, pô, de igual pra igual, entendeu? E ele fazia oração, tudo Eu lembro que tinha um preso lá que você me comentou, que falava, depois que tá aqui é mole. Se, tipo, pregar a palavra de Deus, todo dia ele falava isso. Todo dia ele Conta esse lance. Rapaz, ali no... Pô, são 3 anos, né, cara? Eu vi o mesmo cara sair e voltar 4 vezes. E eu lá. Porra, é absurdo, cara. É absurdo. Assim, eu era o segundo mais antigo Da cadeia. da cadeia. Com 3 anos e meio. Com 3 anos e meio. Porque o presídio, ele enche muito, mas às vezes são crimes que não segura muito. O que segura muito é o homicídio. O homicídio esquece, vai ficar lá dentro. Mas agora, tem crimes que são mais leves. Maria da Penha, o cara vai ficar 6 meses, vai ficar 3 meses. Então dava muito isso. Eu vi o camarada sair e voltar 3 vezes. Vi um sair e voltar 2 vezes. E o cara voltava e falava assim, Araújo, tu tá aqui ainda? Pô, o cara saiu, passou 1 ano e meio e voltou. 1 ano e meio passou e ele voltou. E eu tava lá. Pregando. O pessoal reunido, ele falou, cara, tu tá aqui pregando ainda. Eu falei, rapaz, eu fui colocado aqui pra pregar. Rapaz, 3 anos e meio, culto todo dia. Você sentiu que isso foi o seu propósito mesmo? Porque você não... Vamos pra galera que está chegando agora no canal. O policial José Araújo sofreu essa tentativa de homicídio. Ele não era um evangelizador. Não pregava a palavra de Deus. E aí Deus avisou, através de pessoas, que tudo isso ia acontecer com ele. E aí, além de quase morrer, de Deus avisar que isso ia acontecer, Deus depois avisou que ele seria preso. Ele foi preso injustamente, ficou 3 anos e meio preso, baseado, e aí que esse é o asco que eu tenho do nosso sistema brasileiro,
que é você ser preso baseado apenas num relato de uma pessoa sem prova material nenhuma. E aí, e isso é uma coisa que me dói muito, eu acredito que os policiais que estão me assistindo com certeza devem pensar da mesma forma, porque o entendimento do judiciário é que nós somos perigosos, porque portamos arma. E uma das circunstâncias que você pode manter uma pessoa presa numa prisão preventiva, ou seja, a prisão que antevém a condenação, a prisão que seria uma forma de uma prisão cautelar, que você pode prejudicar as investigações. E uma das circunstâncias que você pode definir a prisão preventiva é justamente a manutenção da ordem pública, como se você tivesse solto, você ia continuar praticando crimes. A outra é perigo de fuga, né? Se você acha que de repente tem que ter alguma prova de que você tentou fugir. Né? E a terceira é a obstrução da justiça, seria a coação de testemunhas, né? Enfim, seria essa uma das três. E só o fato de você ser policial militar não pode ter essa interpretação que você cai numa dessas circunstâncias. Não é só porque você é policial militar que você vai coagir uma testemunha. Se fosse assim, os traficantes. Os traficantes também têm arma. Ah, mas eles não têm porte de arma. Claro que não, mas independente se tem porte ou não, os caras estão armados. E são muito mais perigosos, né, do que até o próprio policial. E por quê, Greg? O policial tem todo um regimento. Você pode tirar o porte de arma dele. Você pode tirar ele do serviço da rua e colocar ele interno. Agora você precisa deixar ele preso, baseado num relato de uma única testemunha. Isso que aconteceu com o Araújo, não aconteceu só com ele. Eu conheço outros policiais que passaram pela mesma situação. E diversos, né, policiais passam por isso. Nós somos presos preventivamente, numa prisão preventiva, cautelar, só porque somos policiais militares. Isso é uma coisa que deve mudar urgentemente, porque todos nós somos pais de família. Quem é que vai pagar o sofrimento, que é impagável, né? Não tem preço, né, Araújo, que vale a sua liberdade perto da sua família. Então, é uma coisa, um protesto meu, né, uma reivindicação que eu tenho, assim, da justiça ser mais imparcial. Não pode tratar o policial militar como um bandido e o traficante como um menor potencial ofensivo. Pode continuar. Cara, o lado físico ele tem que ser dito, né? Com certeza é doído. É doído você ficar ali preso esse tempo todo. Foi doído, só que quando eu olho pra minha vida, e hoje como cristão, já há 6 anos, vai fazer 7, cara, eu não olho tanto pro lado físico, não. Eu olho mais pro lado espiritual da coisa. Entendeu? Então, foi necessário. Como eu falei. Porque no fundo do poço você consegue... Você tem coisas que você só aprende na prisão, cara. Isso é um fato. Foi ruim. Foi muito ruim, cara. Foi doído, foi muito doído. Minha esposa, minha família passando por aquilo ali. Sai e entra e sai você, todo mundo vai embora e você fica, cara. E chega ao varado do colega, o colega vai embora e você continua ali. É doído, mas pelo livramento, cara. Acho que assim, se não fosse Deus, estava morto. Entendeu? Então eu não tenho do que reclamar de que, eu tenho que ser indenizado. Mas assim, isso não é minha prioridade. Sabe? Hoje eu consigo enxergar Deus na minha vida. Porque verdadeiramente eu não saí dali porque eu treinei, porque eu sou bom, não, cara. Sabe? É diferente. É diferente. É espiritual. É espiritual, pô. Cara, o cara tirando de fuzil, pô. Eu ouvi o tiro passando. Irmão. Que adrenalina. Cara, como é que o tiro não pegou? Olha, Rick, eu digo que eu não sei se eu teria a capacidade psicológica pra aguentar, não, Araújo. Mexe, né? Você ficar 3 anos e meio preso injustamente, o cara sai com o coração limpo, um coração sem mágoa, um coração sem revolta. Eu me revolto só de saber a história dele. Eu já estou revoltado. Ele que sofreu a parada. Não, você vê que o poder mesmo do evangelho, ele é muito bom. Eu não tenho, eu acredito em Deus, obviamente, tento seguir a palavra,
mas não tô longe de ter a espiritualidade que você tem. Acho que se eu tivesse, Bem evoluído. bem evoluído. Se eu tivesse essa espiritualidade, Posso com dizer certeza isso? não sofreria com tantas mágoas e rancores e injustiças, né, que eu também já sofri Sim. na minha vida. Então, eu louvo, eu admiro, Sim. principalmente, essa sua capacidade de encarar o problema, de encarar o sofrimento e tá de cabeça. Mas, assim, pra quem tá olhando, até pra mim, foi fácil. Não teve horas nenhuma de você se revoltar e entrar em desespero, querer quebrar tudo. Vou desistir. Cara, esse momento de raiva, assim, não. Não teve ninguém Pô, lá fazendo na sua Não cabeça. foi raiva, mas Cara, prisão é o seguinte. Prisão é o seguinte. Meu irmão, o diabo atua fortemente na prisão. Isso que eu queria Pô. saber. Pô, diabo, prisão, o diabo tá ali, cara. Só que a Bíblia fala que não mistura luz com trevas. Pô, então ninguém vinha falar de crime pra mim. Pô, ninguém vinha falar de sacanagem. Ninguém vinha falar isso pra mim. Porque eu sabia que, pô, irmão, o cara é o responsável da igreja. Entendeu? Sim. Então eu podia até conversar de algumas coisas lá, da vida errada, da vida né, particularidade de cada um. Mas quando chegava perto de mim era pra orar. Era pra pedir uma orientação, era pra desabafar. Pô, pastor, não tô aguentando. Pô, como é que o senhor aguenta aqui um tempão? Eu ia sair, já voltei, tu tá aqui ainda. E a questão de reclamar, porque, cara, como é que eu vou reclamar com Deus ou com qualquer pessoa se eu sei que eu tô vivo pela misericórdia de Deus? Se tu vê no meu canal, tá escrito lá, José Araújo, servo de Deus pela misericórdia. Cara, toda vez que eu termino uma pregação, eu faço questão de enfatizar isso. Porque eu sei que eu tô vivo pela misericórdia. Posso te fazer uma pergunta? Sim. Você acha que existe hoje em dia falsos profetas? Você é da igreja. Você é pastor hoje em dia. Então você sabe muito bem hoje em dia como anda o mundo. Sim. Cara, a principal coisa que nós temos que entender é que a Bíblia, o maior erro do mundo foi associar a Bíblia a uma religião. O maior erro. A Bíblia ela é o manual do ser humano. Preste atenção. Ninguém me ensinou a Bíblia. Eu não fiz teologia, eu não fiz curso. Eu sentei com ninguém e falar assim, ó, vou te ensinar a entender. Não. Foi eu sozinho, pedindo orientação a Deus. Eu li e não entendi. A Bíblia é difícil de entender. Tem umas palavras complicadas, né? Sim. E eu orava a Deus falando assim, eu quero pregar. Eu quero ensinar. Eu quero entender. Até para mim poder obedecer. Mas eu tô baleado. Eu não posso sair de casa. Eu levantava um buraco desse tamanho nas costas. Levantava, sangrava. E eu comecei a pedir entendimento a Deus. E uma bela noite eu dormindo, Deus falou assim, você vai ler como manual. Em sonho. Você vai ler como manual. As coisas boas, você vai colocar na sua vida. E as coisas ruins vai ser exemplo para você não fazer. Cara, eu comecei a ler a Bíblia dessa forma. Eu nunca fiz parte de igreja nenhuma. E eu ensino a palavra de Deus há Livremente. 5 anos. Mais ou menos assim, direto. E eu comecei a ensinar o evangelho dessa forma, como Jesus ensinava. Jesus era avesso à religião. Sabe? Então, Jesus, Deus, não tem nada a ver com religião. Concordo. Não tem nada a ver. Isso aqui é um manual de vida do ser humano. Se você for olhar os 10 mandamentos, que está em Êxodo 20, não mata, vou citar alguns. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, nem coisa alguma do próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, todo o teu entendimento. Isso é o quê? É um modo de vida, cara. É como se tivesse proibido, na sua opinião? Não proibindo. Ele fala assim, não faça isso. Que é errado. Assim como teu pai fala pra você quando você é criança, meu filho, Bota o não, casaco. não sobe ali, senão você vai cair. Ou bota o casaco, tá frio. Exatamente. Se você não obedece teu pai, ó, não sobe que tu vai cair. Não sobe que tu vai cair. Tu sobe e cai. A palavra faz assim, ó, falei. Deus é a mesma coisa. Ele fala assim, meu filho, não rouba. Aí, é o pai. Nós temos que entender isso. A relação de Deus conosco é de pai para filho. Eu tenho outra pergunta. Calma aí. A relação de Deus conosco é de pai para filho.
Então, quando ele te orienta a fazer alguma coisa, a não fazer, é pro teu bem, cara. Se você faz, é por tua conta e risco. Mas você não pode culpar Deus. Porque hoje no mundo, hoje não, há muito tempo nós temos costume de tudo culpar Deus. Ah, e por que Deus? Pô, Senhor, por que o povo lá na África passa fome? Deus fala assim, a culpa não é minha. Está escrito, amar o próximo como a ti mesmo. Um dos internautas, Araújo, Você mandou. tem amado o próximo, tá entendendo? Um dos internautas mandou aqui pra mim, e eu acho que é uma consideração dele muito pertinente. Que inclusive acho que deve ser uma dúvida de muita gente. Sim. Nós vemos no mundo pessoas boas Sim. que praticam bem, que praticam o evangelho, sofrendo situações como a sua de maneira absurda, um sofrimento intenso, e ver pessoas notoriamente ruins, que praticam mal, que roubam, que assassinam, que esquartejam, não passarem por nenhum sofrimento. Há um questionamento, e essa pessoa provavelmente não tem o evangelho no seu coração, tem esse questionamento, e é isso que eu quero que você explique para essa pessoa. Por que algumas pessoas tão ruins não sofrem? Passam ali uma vida inteira se dando bem, tempo inteiro se dando bem, sempre em cima dos outros. E as pessoas boas são penalizadas com tantas injustiças e sofrimentos. Tem a ver Cara. com o que eu ia perguntar. Você perguntar isso? Quase isso. Presta atenção. Cristão sofrer. Jesus disse assim, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Presta atenção, o mundo é espiritual. Não existe meio termo. Ou você está com Deus ou você está com o diabo. Não tem como você estar no muro. Até porque o muro é do diabo. A dúvida é do diabo. Presta atenção. O diabo, as pessoas falam, o diabo, ele é ruim. Ele vai tirar tudo de você. Nem sempre. Às vezes o diabo, ele te mantém numa vida confortável, mesmo você no pecado. Sabe por quê? Para você não procurar Deus, cara. Para você achar que você não precisa de Deus. Porque nós temos que entender que há céu e há inferno. O que vai dizer para onde você vai é o teu modo de vida. Então nem sempre o diabo ele vai tirar o teu tapete, não. Nem sempre ele vai te dar uma rasteira. Você vive no pecado, você rouba, você mata, você faz tudo de ruim, tudo contra a palavra de Deus. E nada acontece contigo. E você pensa assim, para que Deus? Se Deus existisse, já que eu faço tudo que Deus desaprova, era para me dar, era para a ira de Deus já ter vindo contra mim. Mas não. O diabo ele vai te mantendo com essa ideia. Mas vai chegar um dia de que vai prestar conta por todos os atos. Tudo paga. Aí não há saída. Eu acho que está respondido. Agora o cristão, cara, no mundo tereis aflições. O próprio Jesus sofreu aflição, cara. Foi crucificado. Sabe? Isaías foi cerrado ao meio. O apóstolo Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, cara, nós temos que entender que no mundo não existe uma felicidade completa. O que existe aqui no mundo são fragmentos de felicidade. Ano passado você estava super bem. Esse ano você já não está tão. Amanhã você vai estar ruim. Então o mundo oscila, cara. Você não vai estar bem a vida toda. Ninguém está bem a vida toda. Nós temos que entender isso. Então, partindo desse início, que no mundo você vai sempre oscilar. Você tem que aprender a lidar com essas situações. Tem que aprender a entender isso. Que se você não aprender a entender isso, que você vai estar sempre no alto e baixo, você cai em depressão. Você comete um suicídio. Cara, nem sempre vai estar bom, mesmo com Deus. Aqui no mundo, a Bíblia diz que o príncipe do sistema é o diabo. Sabe? Então, ele vai estar sempre influenciando. Por exemplo, na vida do... A Bíblia diz, cara, que Deus constituiu as autoridades. Para a gente poder entender. E tudo que Deus criou, o diabo quer destruir. Se Deus criou a autoridade, o diabo quer destruir a autoridade. Se Deus criou a família, o diabo quer destruir a família. Preste atenção. Qual é a forma de o diabo destruir as autoridades?
fazendo a autoridade se corromper, sabe? Subornar. Fazer tudo, fazer justiça. E pensa, cara, você acha que não, mas ele está influenciando o tempo todo, o mundo todo. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Nós temos que entender isso. Quem entende isso, aprende a lutar contra isso. Não sofre mais com nada aqui no mundo, você acredita? Eu costumava dizer lá no presídio, que eu falava assim, cara, olha para essa grade aqui. Vocês estão presos, né? Eu afirmo para vocês que a gente que está lá, tem pessoas que estão lá fora, está mais preso que a gente aqui dentro. A cabeça da prisão. Tá conseguindo entender, cara? Eu nunca estive preso, cara. Já teve preso? Tá conseguindo entender? Já teve, igreja? Cara, Cara, preso em sofrimento já. eu fiquei... Difícil de Tá libertar. conseguindo entender onde eu quero A chegar? cabeça realmente é uma prisão. É. Cara, eu estive preso fisicamente, mas a minha mente era livre. O apóstolo Paulo dizia isso. E eu pude entender isso quando eu passei lá com Deus, cara. Eu estava ali fisicamente. A minha família, minha esposa falava assim, caraca, você não sofre. Pô, você tá sempre rindo, tá sempre falando de Deus, mesmo aqui preso. Eu sentado na minha mesa com a minha família. Os presos lá levavam a família para me conhecer. Pô, esse aqui é o homem de Deus aqui dentro. Eu levantava, abraçava. A família falava assim, poxa, não parece que você tá aqui. O meu marido, sempre que eu vim aqui, ele tava com o olho vermelho de tanto chorar. Pô, você tá sempre rindo, tá sempre falando de Deus. No final da visita, eu ainda fazia uma oração com todo mundo. Então, cara, Deus é isso. É liberdade, sabe? Ainda que você esteja sofrendo fisicamente, tudo acontece aqui. Tudo acontece aqui. Se Deus estiver na tua mente, meu irmão, pode estar o mundo desabando. É aquela frase que eu costumo viver muito, essa frase, para me dar esperança e otimismo de um futuro melhor. Só se vive o propósito quem suporta o processo. Exatamente. E o mais pesado é o processo, né? Sim. O processo é o que dói. O processo é o que te, né, Faz a evolução. faz evolução. Então, assim, eu como ele até fez essa pergunta aí, o Rick, você tá preso? Porra, eu fico, durante o processo, eu me sinto preso porque Você você ainda acha que tá fica, acho, porque você fica amarrado ao sofrimento da injustiça. Quando você é injustiçado, quando você vê o mal se dando bem e você sempre teve a boa intenção, você sentiu que aquele propósito é pra você, você tentou viver aquele propósito, você sentiu que era pra você e de repente você é colocado num processo onde que você tá vendo que foi uma injustiça muito grande que aconteceu contigo e aquilo te revolta muito. E a revolta pela sede pela justiça que não vem no momento que você quer. Sim. Porque essa justiça ela não vem, acho que é isso que quer chegar. Porque a gente tem pressa. Quem tá num processo tem pressa. Quando ele tava lá dentro da cadeia, acredito que tinha pressa, deve ter pensado. Tempo, né? É, Tempo de Deus que a gente 3 não entende. anos e meio, fica, meu Deus, mano. Cara, Quando é que vai acabar? Por que tem que ser esse tempo? Você então fica Exatamente. amarrado, preso, no caso, ele não, porque ele né, tem encontrou muito forma pego, de- ele encontrou forma de se libertar, não, tranquilo. Eu fico naquela coisa, pô, eu quero que essa injustiça acabe. Eu quero que o propósito chegue. Então você fica ali amarrado, preso, chateado, porque assim, Parece que não tá quem, indo. quem vive o processo de sofrimento acha que isso vai ser eterno, né? sim, sim. Para quem tá vivendo o processo, a dor, né? É aquilo. Parece que cada segundo é uma eternidade, né? Cara, Só aumenta, né? no manual aqui, vamos falar manual, né, para tirar a religiosidade. O manual diz em Eclesiastes, capítulo 3, que para todo propósito de Deus na terra há um tempo determinado. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que foi plantado. Era a pergunta que eu ia te fazer, da sua semente. Qual foi o tipo de semente que você jogou, na sua opinião, que fez você passar por tudo que você passou? Realmente propósito de Deus, na sua opinião? Cara, sem dúvidas, porque desde criança eu sabia que eu tinha um chamado. Minha mãe teve 5 filhos. E minha mãe só levava eu pra igreja. Cara, eu ficava revoltado. Criança só dando pipo. Minha mãe só levava eu pra igreja. Eu não tenho uma imagem na minha mente, eu com meus irmãos na igreja.
Eu não tenho. E eu era muito levado. E minha mãe era só eu. Eu falei, mãe, meu irmão também. Ela falava, não, teu irmão não quer não, você vai. E eu chegava na igreja com os pastores. Ó, Deus vai usar esse menino. Deus vai usar esse menino. Isso eu lembro bem. Deus vai usar esse menino. Deus vai usar esse menino. Minha mãe no leito pra morrer. Minha mãe é falecida. Fui visitar ela na UPA. E ela falou pra mim assim, ó. Você sabe que Deus vai te usar na obra. Ou seja, ela já sabia, né? É, a gente, né? Criança. Eu cresci ouvindo isso. E aí, minha mãe doente, eu falei, tá, mãe, eu sei. Eu tava novo na polícia, em 2013. Eu entrei na polícia em 2012. E aí mãe, eu sei. Rapaz, quando foi 2000 e minha mãe faleceu, quando foi 2014, 2015, o meu irmão chega pra mim e fala assim, cara, eu tive um sonho contigo. Eu sonhei o quê? Que tu tava pregando a palavra de Deus. Porra. Falei, eu? Ele é. Cara, eu acho que isso é impossível. Quem falou isso pra Meu você? irmão. Seu irmão. Teve um sonho que eu tava pregando a palavra de Deus Isso. em 2014. 2014. Ou 2015, por ali. Pô, e você lembrou. Quase 10 anos. Depois, eu vejo que você só lembra depois que acontece, né? Cara, eu olhei pro meu irmão na época e eu falei assim, eu pensando, possível, cara, eu bebia. Eu sampa, via show. Terminava com show, eu tava lá. E aí tá. Cara, quando foi em 2017, 18, que eu comecei a pregar a palavra, todos os pensamentos veio à tona. Eu lembrei dos pastores falando que Deus ia me usar. Eu lembrei minha mãe falando. Eu lembrei do sonho do meu irmão. Ou seja, sempre teve um propósito, entende? Então você acha que a sua semente sempre foi do propósito mesmo, né? Cara, eu tive que passar o que eu passei, foi necessário. Eu tive que viver o que eu vivi. E o tempo todo, ainda que fosse afastado de Deus, mas Deus cuidou. Sabe? Eu já fiz tanta doideira como polícia, cara. E assim, era muita morto há muito tempo. Mas Deus sempre cuidando de mim, cara. Colega baleado do meu lado. Sabe? E comigo não acontecia, sabe? Mas a gente tinha uma proteção. Uhum. E às vezes o colega falava assim, caraca, cara. Eu não tenho o colete, tiro. O colete segurou? Eu abri o colete. O projetil agarrado ali. E eu olhava assim. Cara, meu colete é todo furado. Eu tomei mais de 10 tiros, pô. Já tomei mais de 10 tiros. 2 entrou. Foi o da perna e esse Da aqui. perna. Mas assim, no colete foram uns 10 tiros. E pra tu ver que meu apelido no batalhão era 7 vidas. Gato. Os caras falavam assim, meu irmão, cara, hoje não vou trabalhar não. Porra, troca aí, cara. Porra, hoje toma tiro todo o serviço. E chegou uma época que eu ficava pensando assim, caraca, eu vou morrer. Você falou uma coisa que eu senti na minha vida também, que eu acho que para propósitos, às vezes, grandes, acho que Sim. como o seu e eu acredito que o meu também, eu reparei o seguinte, parece, na minha vida, que sempre tinha uma força espiritual trazendo um obstáculo. Sempre. É impressionante, sempre vem um obstáculo, alguém pra fazer o mal ali pra você, querer te derrubar. Parece que alguém tá querendo te derrubar sempre. Sim. Mas ao mesmo tempo que botava esse obstáculo na minha frente, difícil, você, não acredito, mais um, já são tantos. Vinha através de pessoas aleatórias que chegam na sua vida de repente pra salvar você e fazer você ultrapassar aquele obstáculo que foi colocado. Parece uma guerra incessante do bem e o mal o tempo inteiro na sua vida, onde o mal chega e tem que chegar alguém para te salvar, Sim, o sim, mal sim, chega sim. e tem que chegar alguém para te salvar. Então quando você diz que tomou tiro, mas se salvou o colete, não pegou, pegou na perna, mas não teve mal nenhum, pegou um tiro no pescoço, mas pegou só carne. Sim. Ficou preso 3 anos e meio, mas aí a testemunha mudou o testemunho dela, que só tinha baseado nela, e você foi solto. Ah. E você tá aqui hoje, policial militar, trabalhando em Angra dos Reis. Acabou os obstáculos? Ou tem mais? Tem mais gente Deu uma colocando? amenizada, né, cara? Mas tá sempre pronto pra pular outro obstáculo. Apareceu alguém te dando mensagem? Não, graças a Deus. Acabou?
Só que, Até agora? que Deus está se agradando do que eu tô fazendo. Agora tá vindo a notícia boa. Ó, Deus tá se agradando do que tu tá fazendo. Continua, Deus tá agradando. Cara, então eu quero falar com os telespectadores, cara, que não importa o que você está vivendo. Nós temos que aprender a confiar em Deus. E confiar em Deus é esperar em Deus. Então, eu não sofria no presídio porque eu esperava de fato em Deus. Sabe? Às vezes você está passando por uma situação que você pensa assim, cara, eu sou tão bom pra fulano ou pro fulano, cara, e ele não me valoriza ou ela não me valoriza. Cara, entenda uma coisa. Pra pessoa errada, você vai ser sempre ruim. Pra pessoa certa, você vai ser tudo. Você tem que entender isso, sabe? Às vezes a gente fica perdendo tempo com a pessoa errada. Você tá falando isso pra mim? Tá olhando pra mim profundamente e eu tô captando a mensagem. Às vezes na sua vida, né, Henrique? Às vezes pode ser que você tenha Não, alguém que é você porque, tá- olha só, desde a hora que a gente tá entrevistando. Tá emocionado. Não, é interessante então, porque você fala de Deus de uma forma totalmente diferente do que a gente vê. Sim, Entendeu? Eu sou de outra religião e eu tô justamente concordando com tudo que você diz. sim, Mesmo eu sendo de outra religião. sim. Porque você realmente só fala o correto. Sim. Você só veio pra pregar literalmente a palavra de Deus. Sim. Pra mostrar pra pessoa que Deus existe. Sim. E isso é importante. Sim. Eu acho isso é importante. Eu ia brincar com o Greg depois, ia falar assim, já foi convertido? Hoje foi convertido? Deu pra A converter? história dele, ele motiva. Sim, motiva. Principalmente para quem tá passando pelo processo, Que é a tá evolução, né? sofrendo as injustiças Sim. da vida e fica se remoendo, fica revoltado, como eu já fiquei muito mais revoltado, hoje tô menos, mas ainda me sinto preso, ainda não me sinto liberto, porque eu ainda fico naquela, pô, quando é que essa justiça vai acabar? Quando que eu vou conseguir vencer de vez esse obstáculo? Vou passar É adiante. aquela questão do tempo de Deus e Sim, sim. tá te preparando durante o processo para fazer você evoluir, para você conseguir exercer de uma plenitude aquilo que ele tem para você. Sim. É. Cara, você pensa assim, se põe no meu lugar. Sou policial, né? Esse monte de polícia aí que me ajuda. De graça, ninguém me cobra nada. Só na amizade. Meu irmãozão aí. E aí, cara, tantas pessoas falam assim pra mim, Araújo, quer resolver lá? Quer ajuda? Eu falava assim, cara, eu vou entregar na mão de Deus. Porque no manual diz que a vingança pertence ao Senhor. Pô, cara, hoje eu sou cristão, sabe? Não quero vingança, não. Pô, não vou fazer O isso. que aconteceu com o cara que foi responsável Cara, pelo grande mal na sua vida? Eu entreguei na mão de Deus, literalmente. Esperei em Deus, sabe? E a menina que me denunciava, me denunciou desses crimes, esses caras tentaram me matar, foram nela e falaram pra ela que foi eu que matei a família dela. E essa menina, no primeiro momento, ela acreditou, piamente. Pensou que os caras queriam ajudar ela. Ela foi lá e me denunciou e o delegado pediu minha prisão, a juíza aceitou. Pô, no dia do crime, tava longe de onde aconteceu. E aí, cara, eu ficava orando a Deus, né? Eu orava por ela. E, Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz nada. Mostra pra ela a verdade. Eu tô sendo injustiçado, o Senhor tá vendo. Mas eu sabendo do propósito. Cara, um belo dia, alguém que eu não sei quem, cara, né, pra tu ver, sempre Deus manda alguém. Alguém foi nessa menina e falou pra ela assim, ó, eu vou te contar uma coisa. Não foi o Araújo que matou tua família. Você tá acusando ele, mas não foi ele. E aí, vai lá e fala a verdade, cara. Pô, o cara tá preso injustamente. A história foi assim, 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 assim. Contou pra ela o que aconteceu com a família dela. E eu preso lá. Cara, essa menina, ela começou a investigar a história do que tinha acontecido com a família dela. Ela descobriu que o que aconteceu comigo, que os caras tentaram me matar, estavam presos, e que eles usaram a situação que aconteceu com a família dela para me prejudicar usando ela. Essa menina chega na audiência do processo que teve, ela falou assim, eu vou falar a verdade. Fulano de tal me procurou
mandou eu denunciar ele. Eu nunca vi ele na minha vida. Eu tenho aqui mais ou menos 2 anos de conversa com um cara que mandou denunciar ele. Isso na audiência. Meu irmão. E eu, ó. Está talado. Oh, Deus, cara. Sabe? A menina chegou ali e falou a verdade. E aí eu. Caraca. Quem mandou denunciar ele foi fulano de tal. Desculpa te interromper, hoje até virei a câmera que tu ouviu também no Instagram. Essa é uma situação que me deixa, é aquilo que eu te falei, aquela revolta absurda. Cara, 3 anos e meio preso, baseado no relato de uma mulher que não te apresenta prova nenhuma, cara. Ou seja, pessoas que querem seu mal por vingança ou, né, porque você não quis, você quis se defender. Você falou, não vou ser extorquido. Aí essas pessoas ficam revoltadas com você, querem te perseguir porque você não aceitou ser extorquido. Aí elas vão, manipulam uma testemunha, manda, ela fala que foi você, tu fica 3 anos e meio preso pra depois a testemunha reverter tudo e falar a verdade, falar que não, me mandaram dizer isso dele. Eu fico imaginando como é que o juiz deve dormir à noite sabendo que ele manteve um policial preso 3 anos e meio baseado no relato de uma única testemunha, cara. Esse cara, eu tenho revolta, eu fico com raiva do juiz. Porque não é a vida dele. Não é ele que tá preso. Como é que você vai manter uma pessoa presa baseada no relato de uma única pessoa? Sim. Tem que parar com isso. Não acontece só com você. Sim. Várias pessoas estão sendo presas, injustiçadas, baseado apenas no relato de uma pessoa. Sim. Cara, Então, isso, cara, me revolta, velho. Falando pra galera aqui no meu Instagram, tô ao vivo no YouTube, transmitindo esse podcast já acho que tem 1 hora já. E agora iniciei aqui no Instagram para o pessoal poder acompanhar um pouco também. cara, o pior assim é você ficar preso sem. Agora o lado físico, né? Não tinha reconhecimento fotográfico, não tinha nada. Não tinha nada. Foi à toa. A menina nunca me viu. Sabe? Ela falou assim, eu nunca vi ele na minha vida, não sei nem quem é. E Dá aí, vontade de perguntar pro juiz, e aí, juiz? Tá sabendo que ela viu? E aí, aqueles 3 anos e meio que você manteve aquele policial preso? mas o meu entendimento é Você já espiritual, ficou eu não longe da consigo sua pensar família? dessa forma. Cara, Isso não dá nada pra ela? eu não consigo, fico Cara, revoltado. por que não deu nada pra menina? Porque ela foi feita sob Ela coação. foi tão vítima quanto eu. Foi ameaçado. Porra. Tá entendendo? Entendi. Cara, e aí eu... Tá bom, Deus tá no controle. Pô, a menina falou a verdade, graças a Deus, vou sair, vou embora. De fato, caiu tudo. Né? Fui solto. Cara, Deus tira você lá. Pra você fazer a obra dele e aprender. mas tem um detalhe. Detalhe forte. Quando a menina tirou a denúncia, demorou ainda pra mim sair 1 ano e pouco. Olha só, eu tô lá no culto, me entra um pastor e fala assim. Lá veio outra Cara, o nome pessoa. do pastor é José também. Recadinho de novo? Tinha um preso lá que era amigo desse pastor, chamou esse pastor lá. Já apareceu algum recadinho pra você, Greg? Rapaz, tava eu e minha esposa Eu não sentada tô. na mesa. Esse pastor vai lá e senta na minha mesa e fala assim, cara, eu vi uma luz aqui do teu lado. Tem um anjo que te acompanha, né? Aí eu pensando, pô, tô sabendo agora. Eu pensando. Pô, eu tava na mesa lá do rapaz que eu vim visitar, eu tive que vir falar contigo. Eu falei, pô, tem um anjo do teu lado. Olha só, a tua situação já resolveu. Deus só vai cuidar de um detalhe para você poder sair daqui tranquilo. Porque tem uma pessoa lá fora que quer muito o teu mal. E você só vai sair daqui quando você estiver tranquilo para sair. A tua situação já está resolvida, tá? Agora é só Deus cuidar desse detalhe. E eu pensei assim, pô, uma pessoa querendo muito o meu mal, ou só pode ser o cara que mandou a menina me denunciar. Porque o cara pegar a menina e falar assim, vai lá e denuncia desses crimes todinho aqui, o cara quer meu bem. Pô, o cara quer muito meu mal. Cara, a última notícia que eu tive desse cara, o cara tá vegetando. O cara tava preso. Então, olha aí, galera. Olha que interessante. Vou até mudar aqui. Até pra você sair um corte legal no podcast.
O rapaz, o cara criminoso, que foi responsável pela quase morte do Araújo, essa tentativa de homicídio que tomou um tiro no pescoço, saiu nas costas. Colocamos a foto aí no começo do podcast. Carro furado de bala. O cara que foi responsável por você ficar preso por 3 anos e meio, injustamente, longe da sua família. E aí, amigo, só quem já foi preso Sim, só que sabe o que é você ficar dentro de uma cadeia, Sim. né? Ainda mais injustamente, né? Imagina a revolta. Esse cara teve um AVC e está vegetando dentro da cadeia. Ou seja, para todo plantio, uma colheita? Ah, exatamente. Semeadura, tá no manual. Que você Semente. planta, você colhe. Cara, mas o que me chamou a atenção foi que Deus me avisou de novo. Olha só, tem um detalhe. E tem uma pessoa lá fora que é muito teu mal. E quando Deus cuidar, você vai sair. Aí eu, amém, pastor. Ele tá bom. Passou o tempo, me chegou a notícia. Cara, o cara tava no presídio lá. Normal. Caminhando. De repente o cara cai no chão. Aí eu pensei assim, pô, será que era esse que queria muito meu mal? Logo depois chegou meu alvará. Era. Cara, eu nunca orei. Cara, a Bíblia fala que nós devemos orar pelos inimigos, pelas pessoas que nos perseguem. E a minha oração para as pessoas que desejam meu mal é para que, assim como Deus agiu na minha vida, age na vida deles. Porque eu entendo que hoje que há uma cegueira espiritual, sabe? Ninguém nasce ruim, cara. Ninguém nasce mal. Ninguém nasce com mau pensamento. A gente nasce puro, cara. No decorrer da nossa vida, a gente vai se contaminando. A gente aprende a falar palavrão, a gente aprende a fazer maldade. Mas parece que algumas pessoas são mais blindadas espiritualmente a não ser influenciadas pelo mundo, você não acha? Exatamente, sem dúvida. Mas a grande maioria, e são algumas pessoas, a grande maioria, cara, você, no decorrer da sua vida, você vai aprendendo tudo isso. E aí vem Jesus fala para você assim, meu filho, renuncia. Quando fala renúncia, arrependimento, cara, é você com uma conversão, literalmente. É você largar tudo isso que durante a sua caminhada no mundo se agarrou em você. É você largar tudo isso e voltar a ser a pessoa pura de como quando você nasceu. Sabe? É ser como criança. Criança não tem maldade, cara. Cara, você briga com uma criança aqui agora. É pra você falar assim, me dá um abraço, ela te dá um abraço. Se eu brigar contigo aqui agora, daqui a pouco eu pedir você me dar um abraço. Não. Você guarda mágoa. Exatamente. Jesus falou assim, seja como criança. Sabe? Não guarda mágoa de ninguém. Perdoa, cara. Esses terão acesso ao reino de Deus. Cara, então é isso. É você ser como criança. Sabe? Perdoa. Mas Deus fala o seguinte. Ele não fala isso pro mal. Entenda bem. Quando ele fala para você perdoar, é porque hoje é comprovado cientificamente que quem guarda mágoa sofre. Sabe? Quem guarda rancor sofre. Quem deseja o mal do outro sofre. Sabe? Quem é avarento sofre. E a Bíblia fala para você não ser assim. Então você vê, hoje a ciência comprovou isso. A Bíblia fala isso há anos, cara, para você não ser assim. Milênios. Sabe? Então você vê que a ciência, ela não discorda com a Bíblia. Pelo contrário, ela confirma a Bíblia. A ciência e a Bíblia não são inimigos. Pelo contrário, a ciência confirma que o que está escrito na Bíblia é verdade. Sabe? Então, o que Jesus nos chama, cara? Quem é Jesus, cara? Se você me perguntar, Araújo, quem é Jesus para você? Cara, Jesus para mim é aquele que, enquanto todo mundo te abandona, ele te estende a mão. Enquanto as pessoas querem estar longe de você, ele quer estar próximo de você. Enquanto todo mundo te critica, ele te abraça. Enquanto todo mundo julga o que você fez na tua vida, ele não te julga. Ele não olha para os teus pecados. Ele te aceita de braço aberto, te abraça. E começa a te orientar o caminho que você deve andar. É o amor de Deus, cara. Sabe?
Deus é amor, cara. Araújo, queria que você tentasse passar a emoção que foi para nossos telespectadores o momento da tua saída da prisão. Eu quero que você descreva com detalhes o que você viu, como foi sair da prisão, quem estava te recebendo, como foi olhar para o rosto da sua esposa, abraçar a sua filha, filha ou filho? Filha. Filha. Como foi esse momento, depois de 3 anos e meio de sofrimento de uma prisão injusta, absurda, porque, como eu disse, Sim. baseada apenas no relato de uma pessoa sem prova material nenhuma, e você manteve uma pessoa presa por causa de uma Sim. única testemunha, que depois reverteu esse testemunho falando a verdade. Como foi essa sensação de alívio, né, de você sair de um sofrimento absurdo, injusto, como esse que você teve? Cara, o momento da saída é aquele negócio. A melhor notícia para um preso é o alvará de soltura. A melhor notícia para um preso é o alvará de soltura. Você sonha com esse dia. Comemorou, gritou? Como é que foi você na hora que você recebeu a Eu notícia? acho que você fica tão em choque que você não consegue fazer nada. Eu fiquei em choque. Ficou em choque. Cara, eu sentei assim e fiquei. Aí demora, né? Você sair. Não chorou pra caramba, não? Não! Nem conseguiu. Chegou um oficial de justiça e quando eu olhei pra ela, eu falei. Tava esperando já 3 dias o alvará. Pô, não ir pra dormir é uma luta. Ansiedade. Pô, tô solto. Mas o alvará aqui não chega. O trâmite demora. E aí, eu vi aquela senhora, eu falei, é alvará? Ela é. E José Araújo? Ela é José Araújo. Você? Eu falei, sou eu. Ela falou, é o alvará. Cara, já bateu um choque, sabe? E aí eu fiquei assim, eu falei, caraca, cara, eu tô solto, não acredito, cara, 3 anos e meio, cara. Nesse momento ela tava te conduzindo já pra saída da prisão. Aí tem que assinar papelada, né? Cara, eu fui preso em 2019, cara. Saí em 2023, pô. Para pra pensar aí. Natal. Ou seja, esse ano. cara, Eu falei Você isso saiu. saí agora. Saí em março. Olha só. Pô, ontem, praticamente. tem 5 meses que eu saí. Cara, E quando você saiu lá do presídio? Como é que foi eu isso? vou te falar Quem que tava até te esperando hoje, lá fora? eu não acredito que eu tô solto, não acredito. Às vezes, pô, eu vindo Dá medo ainda. Eu vindo pra cá com os colegas de carro agora, eu vindo pra cá no carro, eu dirigindo, aí o colega, pô, o carro aí, cara. Eu fiquei pensando assim, caraca, eu tô solto. Cara, tipo, sabe, a cabeça fica assim, caraca, eu tô solto, cara. Cara, é muito tempo ali dentro, cara. Cara, 3 anos e meio é muito tempo, cara. Pra quem Natal, tá ano preso, novo, é aniversário da filha. Cara, é puxado. Mas, cara, em tudo Deus tem um propósito. Quando você saiu do presídio, como foi? Na hora que você olhou pra quem tava lá te esperando? Sua esposa? Não, Sua pelo filha? contrário, foi um amigo, olha só, um amigo que a vida deu. Que, cara, você liga para as pessoas nesse momento. Cara, quando você passa por uma tribulação como a minha, muito grande, cara, de 100 amigos só vai ficar 2. Sabe? E, tipo assim, ninguém quer se envolver em... Ainda é muito, né? Ainda é muito, cara. Então, eu pensei assim, cara, vai vir me buscar quem for o amigo de verdade. E foi lá o amigo de verdade. Entendeu? Cara que eu vou ter consideração pro resto da vida. O cara foi lá me buscar. Não, irmão, sou militar também, eu vou aí, vou te buscar, tá tranquilo. Sua família tava onde? Me buscou, eu não opinei pela minha família me buscar, né? Porque é complicado, né? Policial, pô, acontece alguma coisa na rua. Você ficou com medo pela sua família? Cara, o Rio de Janeiro é difícil, né, cara? E o presídio do Corpo de Bombeiro é embaixo do morro. Pô, então eu falei, pô, minha família vem me buscar aqui, sei lá mesmo, chega aqui uma falsa blitz, alguma coisa, melhor não. Aí o colega militar me buscou lá e tranquilo. Vim embora, né, cara? E aí, Como foi chegar em casa, então? cara, é êxtase, né, cara? Cara, no presídio você sente falta do sofá. Você sente falta de abrir a geladeira. Você sente falta cara, no presídio você aprende a valorizar cara, as mínimas coisas, cara. Que você nem imagina. Como o telefone. Tá aqui. Não pode ter telefone no presídio. Cara, e você fica pensando assim lá dentro. Caraca, eu tinha 3 telefones, tinha 2 telefones, tinha 5 telefones. Cara, eu não tenho nenhum telefone hoje. Aí você pensa assim, pô, não consigo viver sem telefone. Cara, mas não pode ter telefone. Sabe? Pô, querer beber água gelada. Não pode ter geladeira.
sabe? Pô, eu queria ver um filme na Netflix, não tem. Churrasco, não tem pra Não comer. tem churrasco. Pô, aquela comida, aquela realidade ali, arroz, feijão. Ó, o Sérgio Cabral tinha, hein? Pô, tinha não, cara. Não, bombeiro não. Cara, Tinha eu vou te não. falar uma coisa que eu ouvi de Sérgio Cabral. Sérgio Cabral falou assim, cara, eu passei em vários presídios, mas esse aqui é o pior. Cara, Uau. cara, eu fiquei na Então o pior. negócio era ruim mesmo. É. Henrique. Se o Sérgio Cabral falou que era ruim, O presídio do corpo de bombeiro, meu irmão, é um ovo. É um ovinho. O pátiozinho pequenininho. 22 horas trancado, 2 horas de banho de sol. nossa. Meu irmão, eu falava assim pro pessoal, caraca, cara. Pensa comigo. No Brasil não existe prisão perpétua. Televisão também não tinha. Tinha. Tinha televisão. Pensa comigo. No Brasil não existe prisão perpétua. Não existe. Claro, na Constituição, para a vítima existe. A vítima vai ficar aprisionada na... 120 anos. Eu tô aprisionado nesse trauma pro resto da minha vida. Isso. Então eu tô condenado à prisão perpétua. Agora na Constituição, não existe prisão perpétua. Todo criminoso vai voltar à sociedade. Mais cedo ou mais tarde. Vamos pensar junto. Já que ele vai voltar, é melhor ele sair de lá como ele entrou? É melhor ele sair de lá pior do que ele entrou? Ou é melhor ele sair de lá ressocializado, já que ele vai sair? Melhor, né? Socializado. Cara, então tem, Evangelizado. Que esse foi o seu grande papel lá. sabe? Então, pensa Ou comigo. seja, Deus já te avisou que você iria acontecer isso, que você tinha um propósito grande na sua vida. Você quase foi morto, você foi preso justamente, chegou lá, contou a sua história, e graças à sua história e à força de persuasão que você teve, você conseguiu ressocializar presos que são, digamos, declaradamente maus, que não tinham se convertidos, que muito provavelmente voltariam a praticar seus crimes. Você conseguiu ressocializar e dar a esperança a eles que Deus existe e que Jesus olha por todos nós. Foi isso? Exatamente. E aí, só que o evangelho ele cuida da parte espiritual, mas tem a parte física. Então eu pensava assim, cara, porque tinha preso lá que tinha problema com droga. O cara era alcoólatra, viciado em Entorpecente. entorpecente. E aí você pensa assim, cara, qual é a forma de cuidar dessas pessoas que estão aqui dentro? Eles vão voltar para a sociedade. Isso é fato. Mais cedo ou mais tarde. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas todo mundo vai sair. Tinha que ter no presídio um projeto de NA, Narcóticos Anônimos. Cara, tem resultado. É comprovado. Alcoólicos Anônimos. Cara, o cara fica comendo e dormindo com a mente vazia, cara. Não tem nada pra aprender. Não tem nada. Por exemplo, onde eu fiquei não tinha nada pra aprender. Ou seja, você tava ensinando porque tinha que passar o tempo e porque era seu propósito. E era meu propósito de ensinar, Ou seja, senão não tinha. mas eu pensava assim, caraca, cara, aqui não tem nada. Pô, o cara fica aqui ansioso, cara. Sabe? Pô, o cara podia estar... Por exemplo, todo mundo tava ali, era militar. Eu era um núcleo policial, né? Prisão de bombeiro. Mas assim, aonde é o presídio, na frente tem um centro de manutenção do corpo de bombeiro. Eu pensava assim, caraca, esses caras não podem sair daqui e ir trabalhar ali, ainda que seja sob supervisão de um guarda. Concordo. Cara, sabe? Tentar ressocializar o cara. Tá entendendo? Então, já que vai sair, cara, eu acho que tem que olhar para essa questão da ressocialização. Sabe? Porque é possível. Eu não falo como leigo, eu falo com propriedade. Eu fiquei lá dentro 3 anos e meio. Eu vivi a realidade de uma prisão. Sabe? Viu o sol nascer quadrado? Cara, verdadeiramente. Eu olhava pros caras e eu falava assim, cara, eu fazia culto às vezes 3 vezes no dia. Sabe? Porque não tinha nada pra fazer, pô. Cara, não é simplesmente você pegar o cara e trancar o cara lá dentro. Tem que ter consciência que, meu irmão, olha só. Tá, o cara errou. É o que você disse. O que acontece? A galera da direita pensa, e eu, né, obviamente, sou da direita, a gente pensa que o cara tá ali pra pagar seus pecados, né? Sim. Como já dizia Tem que até passar Jair o- Bolsonaro. Sim. Lá na coluna de fera, não, tá ok? O cara vai pagar seus pecados, tem que sofrer mesmo. Olha o que o diabo abaixou. Só que você colocou uma posição
que tem razão. A gente não Faz tinha total olhado sentido. por esse lado na seguinte questão. Amigo, a Constituição vai botar esse cara na rua de qualquer jeito. Não vai ficar preso pra sempre, que não tem prisão perpétua. Sim. Então é o que você disse. Beleza, ele tem que sofrer. A pena justa pra ele é um sofrimento, Sim. com certeza. Só que e qual o revés disso? Se tiver só sofrimento pra ele, não tiver aprendizagem, ele volta pra rua e volta a cometer crimes. Volta Pior ainda. Volta pior. Ou seja, quem é prejudicado no final das contas é a sociedade. Exatamente. Então o cara tem que sofrer pra poder aprender? Tem que sofrer, mas sofrer e com a mente vazia, sem aprender nada, é o que você falou. Uhum. O sofrimento tem que ser pertinente, porque ele tem que sofrer por um crime que ele verdadeiramente praticou, diferentemente de você. Sim, Foi preso injustamente. sim. Então ele tem que pagar pelo seu crime. Mas por que não ele aprender, ter uma mente ocupada por algo positivo, já que quando ele sair, ele vai estar em convívio com a sociedade de novo? Tá, você entendeu o que eu tô dizendo? Cara, e aí tá bom, você cuida do preso lá dentro. No meu mundo, tá? Meu mundo perfeito. Projeto de ressocialização em todos os presídios. Irmão, vamos ocupar a mente desse pessoal aí, meu irmão. Esses caras vão estar pra sociedade, vamos melhorar eles. Tá bom. E o trabalho de prevenção? Cara, tem um projeto nos Estados Unidos que você leva a criança, o jovem, o adolescente, pra conhecer o presídio. E dá resultado, cara. Então, Criança? criança, adolescente, você tem que prevenir também, cara. Pra essa criança não cometer crime, Concordo. sabe? Eu costumo dizer, cara, que só há uma forma de nosso país melhorar. Criança. Através do conhecimento também. Da criança. Qual é a diferença do jovem da comunidade pro jovem da Zona Sul? Nenhuma. Conhecimento. É porque um tem mais oportunidade e o outro não E tem. o outro não tem. Se você for pegar os presídios do Brasil, do mundo inteiro, a maioria, 99% dos presos é sem instrução, por classe média, classe baixa. O que a Bíblia diz? Foi usado muito. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. É verdade. O conhecimento liberta o ser humano. Só tem uma forma do ser humano sair da ignorância. É através do conhecimento. Tem que ser dado oportunidade, educação. Com isso, vai diminuir o número de crime no Brasil, cara. Sabe? Então, investir nos jovens, cara, dar conhecimento. Que se o cara ele sai da ignorância, ele não vai cometer crime, cara. Se um jovem, ele conhece a prisão, ele não vai, ele vai já novo. Tô vendo aquele moço ali, eu não vou querer fazer isso não. Não, eu não vou passar por isso na minha vida. Tá conseguindo entender? O cara vai pensar 10 vezes antes de cometer um crime. E você pega um preso lá dentro, que é mais instruído, e bota ele para dar palestra para os jovens que vão lá. Ó, hoje vai vir a escola tal. Fulano, você vai dar instrução para as crianças. Olha só, tô preso aqui há 3 anos, se fosse comigo. Tô preso aqui há 3 anos, isso aqui não é fácil. Vocês que gostam de bater na mãe, gostam de bater no pai, tá fumando maconha escondido, tá cheirando, vocês vão vir para cá. O cara vai falar assim, opa, meu. Cara adolescente, aqui pra cá eu não vou vir não. Deus me livre. Olha isso aqui. Dá resultado. Então, nós temos que entender isso. Educação. O conhecimento vai libertar o ser humano. Então, quando Jesus veio na Terra, ele veio para isso. Para dar conhecimento ao ser humano. Para tirar o ser humano da ignorância. Que tá voltando tudo de novo. Exatamente. Você vai ler o Antigo Testamento, o povo de Israel, eles recebiam a palavra de Deus. Começavam a caminhar com Deus. Daqui a pouco eles caminhavam na sensatez. Daqui a pouco começava a ir para insensatez. Aí Deus mandava o profeta. Aí o profeta pregava para eles na ideia de trazer eles para a sensatez de novo. Porque eles já estavam saindo do caminho certo. Então o dever do homem de Deus hoje não é diferente, cara. Calma. Do verdadeiro homem de Deus. Você conhece o verdadeiro? Hoje é minoria, até porque é profecia bíblica, né? A Bíblia fala que no fim dos tempos, nos últimos Vai dias, ser pouquíssimos que vão ser verdadeiros. isso surgiria numerosos falsos profetas. Então você vê hoje o cara, irmão, de tudo, né? Profetizando na internet. Vale tudo, né? Manda o pix que eu vou profetizar na tua vida. É, Isso é profecia bíblica. Mas existe os verdadeiros? Claro. A gente não pode generalizar.
nós somos policiais. Se eu não me engano, tem uma frase na Bíblia que fala das ovelhas, não é isso? Falsas ovelhas? Falsos pastores. Isso. Perdão. Falsos pastores. Que tira proveito das ovelhas. Isso mesmo. Tá Bom, na Bíblia, não tá? Tá conseguindo entender? Tu conhece? Bom, gente, nossos telespectadores estão aí já. Já uma live grande, um ao vivo grande. Quero agradecer a todo mundo que esteve presente. Quero, inclusive, pedir pra galera aí que tá me assistindo aí, o Araújo aí pelo Instagram. Se quiser acompanhar desde o início, segue lá no YouTube. Bota foto. Vou botar também aqui, pra quem não viu, as fotos do Araújo, o carro dele, varado de bala, o tiro que pegou nele. Então, pra quem agora, pra concluir nossa ao vivo aqui no nosso podcast, conversei com o José Araújo, esse policial militar que tem uma história muito bonita de Deus na vida dele, onde o propósito dele foi avisado o que seria. Houve duas senhoras que falaram para ele que ele iria quase morrer, sofrer uma tentativa de homicídio, como vocês puderam ver, esse é o carro dele, isso aconteceu com ele. Ele sobreviveu, um tiro no pescoço que saiu nas costas. Depois, outro recado de Deus, ao ele ler a Bíblia, ele ficou sabendo que ele seria preso, foi preso injustamente, baseado no relato de uma única pessoa, uma mulher que depois reverteu o seu próprio depoimento, dizendo a verdade. O cara que praticou todo esse mal com ele, que fez ele quase ser morto, que fez ele ser preso injustamente, esse criminoso, foi preso. Por lá ficou alguns anos na cadeia, até que sofreu um AVC e hoje vegeta. Hoje está vegetando. Esse cara conseguiu ficar 3 anos e meio preso. Ele evangelizou muitas pessoas lá dentro, pessoas que ele conseguiu reverter, tirar desse mundo do crime. Então, você sente que é um propósito que Deus queria realmente colocar, e isso é uma história muito bonita. As pessoas hoje não veem, não entendem o seu próprio processo, mas tem que acreditar no propósito. Você não está sofrendo isso aí à toa. Deus quer te preparar para algo maior. Então, geralmente, pessoas que sofrem um processo perante uma injustiça é porque Deus quer preparar. Aquele que realmente sabe que cometeu um crime, que cometeu uma maldade, tá ali para pagar, realmente já tá colhendo. Sim. Eu não enxergo você como uma colheita. Sim. Eu enxergo você como Deus quis te preparar para algo maior. Sim. Né? Então, é isso, pessoal. Essa foi a história de José Araújo. José, quero que você deixe o recado para todo mundo que está assistindo, né? O que pode ser importante a sua história na vida dessas pessoas que passam por problemas como você passou. Deixa o recado, vou depois abrir pro Rick também fazer o comentário dele do que ele achou dessa entrevista, da história, essa grande história de José Araújo, policial militar. Fala pra gente, José. Cara, um recado como cristão, como homem de Deus, o recado que eu deixo para as pessoas é: irmão, não importa o que você fez, não importa o que você faz, o que você acabou de fazer nesse exato momento, que você fez no teu passado. Irmão, tem uma saída. Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. De fato, para os pecadores, para resgatar os pecadores. Irmão, de repente você está no crime agora, está aí de fuzil, está de pistola, está de granada, está de radinho. Irmão, Jesus é para todos. Sabe? Jesus é para todos. Ele dá oportunidade para todos. Sabe? Nesse momento agora tem mães orando pelos filhos. Porque o filho está na comunidade. Porque o filho está na boca de fumo. Porque o filho... Cara... Porque o diabo, ele trabalha na mente de quem está na vida afastado de Deus. Ele trabalha na mente que não tem mais jeito para você. Sabe? Do cara que é viciado, olha só, não tem mais jeito para você não. Agora já morre desse jeito. Cara, tem jeito sim. Só você tem que pedir força a Deus para largar tudo. Cara, Jesus não veio para quem não tem pecado. Ele veio para quem tem pecado. Para dar oportunidade de vida. De começar de novo. Começar do zero. Esquece religião. Não tem nada a ver com religião. As pessoas são avessas à religião. Eu vejo que isso foi uma estratégia do diabo. Para as pessoas nem querer chegar perto de Bíblia. A Bíblia é o manual. É o manual, cara. Não tem nada de religioso nisso. Então as pessoas... A sua resposta para a sua dúvida está na Bíblia. Só procurar. As pessoas estão
com ódio, nojo de religião. Ah, meu irmão, fulano. Cara, a Bíblia não é nada disso. Com quem Jesus mais discutia na Bíblia era com os religiosos. Geralmente as pessoas procuram a Bíblia no sofrimento. As pessoas, Sim. por isso que o processo faz parte para você chegar num caminho maior, né? Sim, cara, infelizmente tem que ser assim, né? O bom seria que as pessoas, Procurasse na felicidade também. na né? felicidade também, mas infelizmente Até pra agradecer. Sim. Mas aí, cara, preste atenção, você me pergunta, pô, a igreja é importante? A igreja, ela é importante desde que você vá na igreja para ouvir tudo ali, o ensinamento, sair dali e praticar tudo. Agora, se você vai na igreja, entra no ouvido, sai no outro, para você a igreja não é importante. Tá conseguindo entender? Sim. Então, as pessoas iam no templo, iam até os apóstolos, os discípulos, eles ouviam o ensinamento e saía dali e colocava tudo em prática. A gente tem o costume de falar assim, não, eu amo Deus, eu tenho fé em Deus. Jesus disse assim, eu amo os que me obedecem. Aquele que me ama, me obedece. Ué, diferente do que a gente fala. Eu amo a Deus. Jesus fala, não, pô. Quem me ama, me obedece. Quando eu li isso, que eu falava que eu amava a Deus. Não, eu amo Deus, cara. Eu creio em Jesus. Mas quando eu li, quem me ama, me obedece, eu pensei, caraca, eu não amo Deus. Porque eu não obedeço a Ele. Falei, pô, então eu quero amar. Passei a obedecer tudo. E Deus se revelou na minha vida, sabe? Com mais intensidade. Vinha os avisos. Quando eu comecei a obedecer, eu conheci Jesus. Quando eu renunciei aos meus pecados. Quando eu fiz a conversão. Eu estava indo para Japeri, mas eu tinha que ir para Santa Cruz, para a Central do Brasil. Eu tive que pegar o trem contrário. Então eu fiz isso, eu mudei de direção. Quando eu mudei de direção, quando eu fiz a conversão, quando eu renunciei aos pecados, eu tive encontro com Jesus. Então você que está me assistindo aí, Deus fala contigo. Tem jeito? Tem. De repente você está assistindo da prisão, né? Porque a gente sabe que Acontece. acontece. Cara, tem jeito para você. Rick, seus comentários finais, o que você achou da entrevista? Cara, achei super interessante porque falar de religião nesse meio todo que a gente tá aqui, porque não estamos falando só de religião, estamos falando também de sistema, estamos falando de tiro, estamos falando de vários assuntos ao mesmo tempo, né? E para fazer o comentário, é interessante entender que você usou realmente o seu manual, Sim. né, a seu favor. Eu acho que a entrevista foi muito produtiva a esse ponto. Tipo, quem assistiu e quem vai assistir depois vai ver exatamente isso. Você em nenhum momento tava pregando, mas ao mesmo tempo tava. Sim. Entendeu? Pregou não pregando, mas pregou corretamente, porque você fez como o que deveria acontecer, né, Greg? Deu esperança às pessoas Exatamente. que se sentiram assemelhadas na mesma história dele. Só uma pergunta pra você, tá? Você acha que com a entrevista dele você mudou um pouco a sua prisão? Sim, com certeza. A gente Mexe, né? vê a evolução, né, do Araújo, porque quando eu vejo o problema que ele passou perto do meu, eu Você acha vejo... passarinho, né? Exatamente. Né? O cara quase foi morto e teve a sua liberdade. O que é mais importante do que a vida e a liberdade? Essa Né? prisão que você vive ou a prisão que ele Então, viveu lá? você se sente até pequeno. Sim. Né? O seu problema fica pequenininho perto desse cara. O resumo que eu quero falar é que aqui foi um aprendizado. Sim. Não Então, foi num podcast, foi uma aula. Quero chegar nesse nível de espiritualidade Também. do Araújo para conseguir estar bem mentalmente, de estar liberto de sentimentos de rancor, de raiva, de revolta. E isso é muito difícil quando acontece injustiça. Quando você está colhendo algo que você plantou é uma coisa. Quando você está sofrendo uma injustiça, Pior, né? é muito pior. Só para enfatizar, falar de espiritualidade é interessante porque, realmente, quem na vida não precisa cuidar da sua espiritualidade? Como você falou bem no começo ou no meio, não me recordo, que a gente falou de vários assuntos, você falou que a pessoa precisa cuidar da espiritualidade, não importa a religião. Isso é verdade. Sim. Se você não cuida da sua espiritualidade, você não é ninguém. Exatamente. Aqui não é nada. Um tem relação com o outro. Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, você não vive só de comida, cara. A comida
ela te alimenta fisicamente. Pra te deixar forte ali. Mas o que te alimenta espiritualmente? É a palavra de Deus, Exatamente. sabe? Há um estudo comprovado que quem lê a Bíblia 3 vezes por semana tem uma queda no nível de estresse. A pessoa passa a ter mais autocontrole. A pessoa passa a raciocinar melhor. Passa a dormir melhor. Quem lê a Bíblia 3 vezes por semana. Comprovado cientificamente. Então é isso. É o alimento espiritual. Deixa eu finalizar. Pra finalizar, falar hoje. Pela misericórdia, né, cara? Eu ensino a palavra de Deus no YouTube. Fala o nome do seu canal pra galera que quiser Canal é seguir. José Araújo. Só jogar José Araújo no YouTube? Pode jogar José Araújo e colocar lá. Receba. Receba. José Araújo receba. Lá você faz pregações diárias? Pregações diárias, vai aparecer lá. E de graça, né? De graça, não cobro nada. De graça eu recebi, de graça eu tô dando. E Facebook, Instagram, José Araújo, servo de Deus. Vai aparecer lá minha foto, as pregações, segue lá. Então é isso aí, galera. Segue aí nosso amigo José Araújo. A história é incrível, incrível. Para você que não acompanhou a história desse policial, te recomendo a ouvir tudo que esse cara passou. Teve a vida e a liberdade praticamente quase ceifadas, né? Porque ele conseguiu superar e venceu esses dois obstáculos que na vida de qualquer pessoa é tudo, né? Aprendizado. Vida e liberdade. Exatamente. Esse cara teve esses dois valores, essas duas coisas quase ceifadas, e o cara tá aqui para contar essa história, uma história muito bonita de superação e de apego, fé em Deus. Por isso que o título é Veja o que Deus fez na vida desse policial. Então é isso. A todo mundo que tá me assistindo, forte abraço. Segue aí no Instagram também o nosso amigo Rick. Tem um canal, né, Rick? Tem. Qual é o nome? É Mega Web Top. Mega Web Top. É só botar isso no YouTube. Só botar no Isso. YouTube. Já o meu Instagram é mais difícil por causa do meu nome, como você mesmo falou, né? Rick Malchinski. É Malchis. só botar Malchinski, com 2 L. Não sabe? Relaxa. Depois você me acha. É isso, galera. Eu quero trazer aqui grandes histórias, pessoas que vão agregar na vida de alguma forma agregar na vida das pessoas, com uma história que pode motivar a pessoa a sair do processo, sabendo que existe um propósito muito grande para ela lá na frente. Tá bom? Exatamente. É isso. Um abraço a todos Um abraço, fica com Deus aí, pessoal. e fique com Deus.